Pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, né? Eu tô começando um pouquinho atrasado, porque eu tive alguns problemas técnicos aqui. Mas hoje nós vamos receber a Ludmila. Ela é consultora comercial, ela faz treinamentos de vendas e ela vai falar pra gente um pouco sobre microempreendimento, pequenas empresas e grandes empresas. Como que essas empresas estão conseguindo lidar com essa fusão da pandemia, que não estão podendo abrir, quais estão sendo as diferenças delas, por isso que elas, por que elas não estão conseguindo abrir tudo isso. Então, vocês vão ver tudo isso. Agora eu vou colocar ela aqui para ela conversar com a gente, ter um bate-papo com a gente bem legal, tá bom? Então, muito obrigada primeiramente por vocês assistirem. Eu quero pedir para vocês seguirem a Lud no Instagram e me seguirem também. Agora eu vou chamar a Lud. Ludzinha, cadê a Ludzinha? Caiu aqui, gente. Lud. Vamos aguardar a Lud. Lud. Oi, Lud! Tudo bem? Tudo? Como você tá? Tô bem também, tô de casa, igual todo mundo. E vocês aí, como é que você tá? Tô ótima. Tô patrocinando você, ó. Tô de galo. Que delícia, esse é o body, né? Tô de galo chique, já para patrocinar. Então, Lud, a gente estava conversando com eles que a gente vai falar um pouco sobre micro, pequenas e grandes empresas. Com esse problema da pandemia, a maioria das empresas não estão podendo abrir. Tem muitas empresas que não têm sites e estão tendo que readaptar a forma de venda. E esse foi um tema que foi muito pedido no meu Instagram, que as pessoas queriam saber como que iriam adaptar as vendas. Então, antes, eu quero que você se apresente para todo mundo que está nos assistindo. Tá. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Ludmila. Como a Dulce já fez aí uma apresentação, né? Falou super bem aí. Mas eu trabalho como consultora comercial já há algum tempo, alguns anos, na verdade. E além disso, eu também sou empreendedora no ramo de moda íntima. Então, a Dulce, né? Inclusive, a gente se conheceu nesse mercado. A Dulce é uma das nossas clientes número um da Gal. A empresa a gente criou há 4 a Boutique, que ela é uma empresa voltada para empoderamento feminino, voltado para moda íntima, onde a gente fala um pouco sobre os cuidados da mulher, da maneira como ela pode se olhar de uma maneira diferente, dependente do tipo de corpo, do tipo da forma como ela se veste, como ela quer e tudo mais, se ela é casada, se ela é tímida, se ela é mais ousada, não importa. E a gente trouxe para a empresa uma pegada de, na verdade, valorizar a forma como a mulher se sente. E, além disso, eu tenho uma outra empresa, que é uma empresa de consultoria comercial, que é a Shark, onde a gente trabalha com gestão de negócio. Onde a minha principal função é ajudar as empresas a aumentar o seu faturamento através de treinamento, capacitação da equipe de vendas e gestão de processos, iniciação de novos protocolos, da melhor maneira possível para que a venda possa acontecer e os resultados financeiros da empresa venham a acontecer de forma mais rápida. Então, essa sou eu, essa é minha semana louca. Eu vivo correndo para lá e para cá, mas eu adoro o que eu faço e eu sou muito feliz no que eu me propus a fazer. Ela é ótima no que ela faz mesmo, gente. Eu fiz o meu chá de lingerie lá. Então, Lud, a gente vai começar tentando explicar para as pessoas quais são os objetivos que uma empresa precisa ter para lidar com esse tipo de fechamento de loja, quarentena. Quais são os objetivos que você indica as empresas terem para não demitir funcionário? Essas coisas. Sim, essa crise, né, esse movimento que aconteceu com o período do coronavírus, ele acabou pegando todo mundo de surpresa. É claro que ninguém está preparado para isso, né? Os empresários eles têm que se preparar para os meses bons e para os meses ruins. E que todo mundo sabe que durante o ano tem aí seus períodos de sazonalidade, que a gente chama que é quando assim, os meses de vaca magra, às vezes vaca gorda. Então todo mundo sabe disso. Mas ninguém está
devidamente preparado para excluir, fechar 100% do seu faturamento. Ou seja, fechar a loja, parar 100% do seu faturamento. Então, o que muitas empresas devem fazer agora nesse momento? A primeira coisa é diminuir os impactos financeiros. Então, assim, o prejuízo, né? Não diga assim prejuízo, mas o impacto financeiro, ele vai acontecer, isso é fato. Né? A gente antes trabalhava com a loja aberta todos os dias faturando, e aí, de repente, a gente tem que fechar. E toda empresa, né? Eu acredito que tem empresários aqui nessa live, ou que vão assistir essa live, toda empresa tem ali seu custo fixo, seu custo operacional, seu custo variável. Então, a primeira dica que eu dou é revisitar essa estratégia, é revisitar o teu plano de negócio, a forma como você gere os teus recursos financeiros. Então, assim, primeira dica é lidar com custo operacional. Então, tentar reduzir mesmo. Reduzir com folha de pagamento, negociar o aluguel, negociar o condomínio, negociar com os fornecedores, tentar adiar ou parcelar de alguma maneira para que o impacto financeiro seja um pouco menor no momento em que você está sem faturamento nenhum, tá? Então, essa é uma primeira dica. A primeira que eu dou, assim, negocia com os seus fornecedores. É a primeira dica que eu dou. A segunda dica é entender dentro da sua gestão, se você for um microempreendedor, geralmente você ainda tem uma folha um pouco mais enxuta, porque provavelmente trabalha você e mais alguém, ou às vezes você até trabalha sozinho, então você consegue, de alguma maneira, reduzir ainda mais. Se você já for um empreendedor, que você está numa fase onde você já tem funcionários que trabalham com você, tem algumas maneiras, né, de você trabalhar. Se você trabalha com carteira assinada, se todo mundo é registrado com CLT, tem algumas medidas do governo que estão sendo tomadas agora e que você pode colocar o pessoal de férias, você pode colocar o pessoal, interromper, né, o contrato, e aí tem essas ações que o governo está implantando agora para poder cobrir o salário dos funcionários até um determinado piso. Então, essa é uma forma também que você consegue reduzir. E a outra maneira é você reduzir a carga horária, ou seja, você diminuir o tempo de trabalho do teu funcionário e com isso você enxugar um pouco mais a tua folha. Então, são duas dicas assim que eu dou, que é para você tentar enxugar o máximo possível as suas despesas no momento em que você está de crise. É uma forma que você tem de gerir a crise, né? E não você se atrapalhar e ficar enlouquecido com a crise. Então, são duas dicas assim primordiais que tem que ficar. Uma coisa que eu anotei, tá? Eu anotei, eu ouvi bastante pessoas perguntando assim, muitas lojas não têm sites. Muitas lojas assim, recém-criadas, marcas novas, pessoas que abriram agora suas lojas não têm um site. Qual é a dica que a gente pode passar para essas pessoas para elas conseguirem vender e não perder o lucro? Porque a gente vê que não pode abrir, a quarentena proibiu as pessoas, não pode, o governo proibiu, não pode abrir. E essas pessoas não têm um site para você ir lá, comprar online. E é a mesma coisa que eu vejo acontecendo com a Gal. A Gal tem uma forma de vender, né? E não tem o site. Vocês que têm essa experiência podem dar uma dica de como você pode vender, lucrar, apesar de você não estar com as portas abertas? Sim, tem alguma. Hoje, uma das. Assim, o site, ele é um site. O site, na verdade, para quem não. É porque o site tem duas maneiras, né? Tem o site, que é o site institucional, que ele faz a apresentação pessoal da empresa, e tem o site que é o e-commerce, que é com foco absoluto em vendas, né? Que aí é uma outra plataforma, que depende de alguns cadastros, depende de uma mecânica, um monte de ferramentas. Para as empresas que não possuem site hoje, que não têm essa ferramenta a se dispor e que não puderam investir, né, nesse tipo de ferramenta, o que é muito legal usar a seu favor? O Instagram. Hoje o Instagram, ele é uma das ferramentas mais funcionais que tem de venda. Então, assim, se não a mais forte, tá? Então, assim, o Instagram hoje em dia, se duvidar, para algumas empresas ele funciona até mais do que o Google Ads, por exemplo. Então, assim, uma forma é você aumentar o teu engajamento no Instagram, quanto mais seguidores, e não só assim, não adianta só volume de seguidor. Você tem que ter, na verdade, uma
uma tribo que esteja ali como seus seguidores, sabe? Então, assim, os seus seguidores, às vezes, pode ser 1.000, como pode ser 10.000, não importa, desde que eles estejam engajados com você e acompanhando. Então, vender pelo Instagram é uma super ferramenta. E aí, uma dica que eu dou para vender pelo Instagram é, antes de você sair vendendo, você primeiro precisa criar vínculo com o teu seguidor, ou seja, com aquele cliente que está ali te seguindo, ou seja, gerar conteúdo. Isso é muito importante, é uma das principais estratégias que a gente utiliza hoje na Gal. Na Gal, por exemplo, o que a gente mais faz é gerar conteúdo. O tempo todo a gente está gerando conteúdo, a gente posta com muita frequência, a gente chega no final de semana, conteúdo a rodo, falando sobre os bastidores dos nossos eventos e tudo mais. E esses tipos de conteúdo, eles geram curiosidade, que geram sentimento de querer comprar e que no final acabam gerando em vendas propriamente ditas. Então, uma dica que eu dou, se você não tem site ainda, é usar o Instagram a seu favor. Gera conteúdo, gera desejo no seu cliente para que o seu cliente possa correr atrás de você. E outra, que é muito importante, quando a gente estiver vendendo um produto, quando a gente estiver vendendo independente de qual for o seu negócio, mas é muito importante que naquele momento ali você esteja vendendo não somente seu produto, mas que você esteja vendendo a solução do problema de alguém. Porque as pessoas, elas na verdade compram isso, elas compram sonhos, compram soluções de problema, elas compram o que o que ela está precisando muito. E nenhum cliente, ele compra a fim de ajudar a tua empresa. Nenhum cliente, ele compra porque ele gostou de você. Não, o cliente compra porque ele tem um sonho envolvido, ele está emocionalmente envolvido com aquela compra. Então, uma das formas de você gerar conteúdo é essa. Vou dar um exemplo aqui da Gal, né? A gente trabalha com noivas, somos especializados nesse segmento. E a gente, na verdade, trabalha com sonho e desejo o tempo todo. Em todas as nossas postagens que a gente gera conteúdo, a gente está sempre falando, olha, isso aqui pode ser com você. Esse ambiente, esse sonho, as sacolas e tudo mais, isso aqui vai ser você um dia. E a gente vê que isso dá muito certo. A noiva que chega na loja, ela sonha em ficar lá sentada com as sacolas no sofá e, né, e tirar aquela foto que Dulce tem, essas fotos aí a rodo, né? Ela sabe o que eu tô falando. Então você está querendo dizer assim que o marketing, a forma como você vai abordar, principalmente o marketing, a forma como você escreve, a forma como você vai lidar com o público do seu Instagram, tudo isso vai gerar que você tenha um bom desempenho em vendas, não é isso? Exatamente. Um erro muito comum que tem é a pessoa criar um Instagram, pegar o produto e falar, vende-se. Isso não funciona. Não funciona. As pessoas não têm confiança em você. Quanto mais conteúdo você gerar, maior confiabilidade do cliente você tem. E quanto mais credibilidade você passar, maiores são as chances de você fechar negócio. Então, é muito importante você gerar conteúdo relevante, sabe? O Instagram, ele tá aí, tá bombando, tem milhões de acessos. Então, é importante que nesse momento você esteja gerando conteúdo que seja relevante para o teu seguidor, relevante para o teu leitor e que passe mais do que tudo confiança, sabe? Então, o Instagram hoje ele é uma das principais ferramentas de venda. E o Instagram, é importante dizer isso também, Dulce, porque muito empreendedor novo, às vezes, falha muito com a estratégia de Instagram, que é uma ferramenta tão valiosa para a gente que empreende. O Instagram ele é uma ferramenta de... o Instagram ele é uma ferramenta de imagem. Porque as pequenas empresas, assim, pequenas e médias empresas, eu acho que é o que sofrem mais, porque são as recém-criadas. Porque o Brasil não vive sem essas pequenas e médias empresas. Todas as empresas são importantes para o Brasil. Então, o que você acha desse valor? Esse é um dado super importante. E assim, eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam saber. Na verdade, quem sustenta a economia são os pequenos negócios. Saiu recentemente um dado falando que 75% dos empregos gerados no Brasil vem das empresas pequenininhas, dos pequenos e micros negócios. Essa ajuda do governo, não é suficiente, isso é fato, né? Na verdade, assim, eu entendo, e acho que até é um assunto delicado, eu entendo que as medidas que o governo está fazendo são medidas que são extraordinárias, né? No sentido de nunca ter acontecido antes e da gente nunca ter visto esse cenário antes, pelo menos não em vida, né? Mas não é suficiente, não. Na verdade, assim, a gente, de fato, as medidas estão aí para meio que preservar
os empregos das pessoas, mas as empresas elas não sobrevivem de emprego. As empresas sobrevivem de faturamento e lucro. Então, assim, sabe, é meio que até um funcionário que está acostumado a ganhar 2, 3 mil reais, e aí, de repente, ele tem que ganhar. Às vezes, ele é um funcionário que ganha uma parte dentro da carteira e outra parte por fora, né? Porque isso é mais comum do que a gente pensa. Ele vai passar a receber R$ 600, sabe? Não é o suficiente para suprir. É claro que é uma ajuda, que é bem-vinda e todo mundo está aqui, né? Já teve milhões de inscrições hoje mesmo no site, mas não vai ser suficiente, não. Então, as pessoas que recém abriram lojas, eu tenho o caso de uma amiga minha. Ela abriu recentemente, antes da crise, uma loja de artigos assim de limpeza. E ela está sentindo muita dificuldade. Ela está vendendo até pelo WhatsApp, vendendo para o pessoal da região dela. Foi o meio que ela achou. Quando você faz uma consultoria, qual é o foco da sua consultoria, assim? Qual é a maior dúvida que todo mundo levanta a mão para perguntar? Você percebe que é a mesma pergunta, sempre é sobre finanças. Porque eu acho que, assim, a gente está preparado para os dias sempre bons, como você falou. Mas uma pandemia é uma coisa que a gente nunca viu antes, assim, acontecer nessa proporção. Então, tanto a caixa de empresas grandes como a caixa de empresas pequenas estão se diminuindo e é impossível você não demitir, infelizmente. Então, o índice de desemprego vai aumentar com isso, né? Então, como que você indicaria a essas pessoas que não querem demitir? Porque tem muitas empresas que as pessoas não querem demitir ninguém, querem segurar porque são pessoas que trabalham bem. Como que você indica? Porque provavelmente é uma das dúvidas principais que você deve falar na sua consultoria, como vender, como a gente já conversou. Essas pequenas empresas, eu estou vendo que estão sofrendo muito, porque elas às vezes entraram agora no mercado e elas não têm imagem boa para publicar, não têm avaliação às vezes boa para recém para falar. Então, como lidar com tudo isso e não ser tão abalado? É complicado, Lúcia. É super complicado. Quando eu estou prestando consultoria para algum cliente meu, a dúvida principal que vem é na parte, claro, com a equipe de vendas, né? Gerência do negócio. É moleza tu vender, é moleza tu fazer marketing. Agora, quando envolvem pessoas, essa parte é braba. Porque a gente está falando de seres humanos que têm suas famílias, que dependem do seu negócio também e tudo mais. Eu acho que a decisão mais correta a ser feita nesse momento é você não simplesmente só pensar em razão e só pensar em emoção. Tem que ser feito, na verdade, um balanço de análise, sabe? Então, primeiro cenário, você tem fôlego financeiro para você manter a empresa? Se sim, se você tem esse fôlego financeiro, se você tem esse capital de giro, né? Se você tem esse fluxo aí de caixa e tudo mais, beleza, você mantém a sua empresa. Aí a segunda pergunta, por quanto tempo o seu dinheiro pode sustentar a empresa sem faturamento? Então, assim, por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses. Então, você tem que fazer essas análises para ver o que vale a pena. Ah, Lud, não, eu sou um empreendedor, eu não tenho capital de giro, eu não entrei com esse recurso, e ainda assim eu gostaria de manter os meus funcionários. Cara, você vai falir e você vai se endividar muito. E tem uma tendência a você não conseguir arcar com os parceiros do teu compromisso com o teu funcionário. Então, é melhor que você o libere num primeiro momento. Possa ter chance ainda de se recolocar, ou de empreender, ou de fazer outras ações, e você diminua o risco do teu negócio, do que você sustentar uma coisa que você não pode cumprir. Então, é importante fazer essa análise, na verdade, análise financeira. Você tem fluxo de caixa? Você tem capital de giro para poder manter a tua equipe inteira de vendas? Se você não tiver, é importante que corte feitos, e não é uma questão de só razão ou de frieza ou só racional. É uma questão de inteligência. E aí você tomar a decisão certa mediante do cenário que você tem. É isso. Então, caiu aqui.
Vamos lá. Vamos tentar definir para as pessoas, que muitas pessoas que me seguem não sabem o que é micro, pequena e média empresa. Porque igual você conhece, eu conheço, várias pessoas conhecem, tem pessoas que realmente não conhecem. Só conhecem as grandes empresas. Então, você que trabalha com isso, me diz aí, tentando explicar resumidamente para o pessoal entender. O que que é uma microempresa, uma pequena empresa e uma média empresa? E o que cada uma vai se encaixando. Eu sei que cada uma encaixa a outra, mas as pessoas não entendem isso. Então, eu sei que você vai explicar de um jeito que vai, ó, encaixar uma na outra. Na verdade, essa é uma dúvida que muitos empresários têm, e principalmente no início, né? Na verdade, são categorias diferentes, né? Então, assim, tem o microempreendedor, que geralmente é o MEI, né? Que é o que. E depois do que você extrapola, o MEI, o que é o MEI? É um profissional liberal, presta serviços, ele tem o seu próprio negócio, porém, ele só pode colocar dentro da empresa dele mais um funcionário no máximo. Então, ele é um empresário micro, né? Ele é um microempreendedor, ele é um individual ali, praticamente. Esse é o MEI. Para você estar inserido dentro do MEI, você tem alguns benefícios, né? Então, por exemplo, você não paga determinados impostos, você tem alguns benefícios, inclusive com o banco, você pode emitir nota fiscal, você tem direito a CNPJ, você tem também, você paga meio que ali o seu fundo de INSS, você paga todos esses direitos e você tem acesso a esses benefícios todos. Isso é o MEI. Só que o MEI você só pode faturar no ano, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, você só pode faturar R$ 35.000, de 35 mil a R$ 40.000 no ano. Quando você extrapola esse valor, você já extrapola o limite do MEI. E aí você entra numa outra categoria chamada de Simples Nacional. Quando você entra no Simples Nacional, estão dando para me ouvir aí? Tá sim. Tô escutando. Agora eu parei de escutar um pouco, Lude. Eu parei. Lude, tá me escutando? Eu não tô te escutando. Eu não tô conseguindo te escutar. Você tá me escutando? Acho que parou o som da Lude. Então, o som da Lude parou, mas a Lude tá aqui com a gente. Vai sair e vai entrar novamente na live, gente. E eu vou colocar ela aqui de novo, tá tudo bem, isso super acontece, tá? Relaxem, vou colocar ela aqui de novo, para ela continuar explicando a gente, tá bom?
Então, a Lud estava explicando sobre micro, pequenas e médias empresas. Ela vai continuar da onde ela parou, tá? Estou aguardando ela entrar aqui, aceitar, e tá tudo ótimo, tá? Eu chamei o comercial, meu esposo estava falando, eu chamei o comercial. Gente, isso acontece, é falha técnica, é tudo ao vivo aqui, aqui não é gravação, entendeu? Então, enquanto isso, eu vou falando sobre isso que o governo liberou. Hoje saiu em nota da Globo que o governo liberou 34 milhões para as empresas pagarem os salários das pessoas que trabalham, tá? Para você que tem uma micro, pequena empresa. Então, esse dinheiro vai ser focado em levantar essa empresa, reerguer essa empresa, entendeu? E pagar as pessoas e não demitirem. Vai ser um acordo que você fez com o governo de não demitir ninguém. Lud reentrou. Lud, te escutei agora, Lud! Aí eu tava falando aqui sem parar, e depois que eu percebi que vocês não estavam me ouvindo. Você parou falando sobre a fusão de uma empresa com a outra. Isso. E aí eu expliquei do MEI, né? Essa parte vocês chegaram a ouvir. E aí depois você tem uma outra categoria que é o Simples Nacional. E aí quando você entra no Simples, tem várias metas de faturamento e dentro dessas metas de faturamento você paga impostos diferentes. E aí você tem alguns benefícios, né, maiores, um pouco como, por exemplo, você poder assinar carteira, você pode registrar o seu profissional direitinho, independente do número de profissionais. E aí, claro, você estando enquadrado dando simples, significa que seu faturamento aumentou também. Então, tem alguns benefícios que acompanham também quando você se enquadra dentro do Simples Nacional. Eu nem sabia que tinha essa categoria aí. Então, assim, quando você, vamos supor, um patrão descumpriu, o governo está pagando esse valor, esses 30 bilhões. As pessoas estão se comprometendo a não demitir ninguém. Sendo que sempre vai acontecer de você demitir uma pessoa. Isso é um fato. Ou diminuir o salário dessa pessoa. Se acontecesse na Gal, você tivesse que diminuir o salário de alguém, como que isso impactaria? Você teria que fazer isso por quê? Para você, para o seu caixa, ou para você ter dinheiro para pagar essa pessoa no outro mês. Porque sempre que você diminui a carga horária e o salário, igual está acontecendo com a Gol, estão diminuindo 50% do salário, ou o pessoal que está em casa não está trabalhando, que pediram para ficar em casa, não estão pagando salário. Quando isso acontece, é para não demitir o funcionário ou para preservar o caixa da empresa? Na verdade, assim, é um dois. Você preserva o emprego preserva também da empresa. Então, qual é a ideia? É você enxugar custo. Isso é a palavra de ordem para qualquer empresário agora. Enxugar custo. A carga horária do seu funcionário em 30%, 50%. E com isso, você também diminui o faturamento, o seu faturamento operacional. E aí é uma forma que a empresa encontra. Vamos falar um pouquinho de marketing, né? Que a gente ainda não falou aqui, é muito importante. A pessoa que refez o Instagram agora, começou agora, ou tinha empresa já e não tinha um marketing apropriado. Quais são as dicas essenciais que você acha que tanto uma empresa grande como uma empresa pequena tem que ter? Você vê a Gal fazendo o que você também faria. Não escutou? Me escutou agora? Não? Parou aí, parou aqui também. A live tá engraçada hoje. Estão trolando a gente, Lude. Estão trolando a gente. Não tô entendendo. Calma aí.
Vou chamar você de novo. Calma aí. Vamos colocar a Lud de novo, gente. Que a live está tá trolando a gente. Mas essa live vai sair até o final. E vai ser boa. Essa live Oi, estão trolando a gente, mas vai sair até o final. é conexão. Conexão não tá fluindo, mas vai. Tá? O nosso papo Ao mesmo tempo, aí sempre dá algum problema. Então vamos lá. Eu estava perguntando sobre marketing. Uma empresa que começou agora, quer se basear numa empresa que é muito grande, tudo isso. Quanto você indica para o marketing de uma empresa que começou agora? Como chamar o público, né? E você fala, o público olhar e falar assim, caraca, eu quero comprar aquele negócio ali, porque aquele negócio ali tem cara de ser bom. uma dica que eu dou é você ter, são duas dicas que são infalíveis. A primeira é influenciadores digitais. Então, se você conseguir liberar o seu material para que influenciadores digitais possam receber, sim, funciona muito, é uma estratégia super funcional e que traz bastante resultado, porque você gera relevância. E uma outra dica que tem é sobre patrocínio, né? Quanto mais você patrocinar o seu maior é o seu alcance. E aí, é claro, gerar conteúdo relevante. Conteúdos que passem credibilidade e que passem para o seu cliente a sensação de que ele está fazendo um bom negócio. Se você patrocinar, que você não vai conseguir fechar com ninguém. Então, estão falando que a gente tem visão de empreendedora e que amam as nossas lives. Obrigada, Brenda. E é isso, Lu, gente. Mas agora, para resumir, eu quero que você dê a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo e como isso está afetando, que querendo ou não, afeta nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Eu quero dizer a sua visão, o que você tem passado, porque é muito bom a gente aproveitar aqui um momento de desabafo. O que você tem passado? Quais são as condições difíceis que você tem passado? Querendo ou não, a gente tem uma caixa de uma empresa, você tem três empresas, né? Mais as que você faz consultoria por fora. É condições super difíceis, entendeu? Então, o que você tem passado é um momento seu de desabafo aqui, pode falar à vontade, que eu já falo muito. Fala aqui pra gente o que você tem tentado ver de positivo, o que você tem visto que tem sido difícil, até para as pessoas que trabalham com você. Eu acho que, assim como eu disse, né, no início da live, ninguém estava preparado para isso, fato. Eu acho que eu sempre, as meninas, inclusive, falam assim, eu nunca me desespero, né? Eu sou ligada, eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e eu falo super acelerado, rápido, mas eu sempre tento manter a cabeça no sentido de vamos resolver, sabe? O que não tem solução já está solucionado. Então, eu acho que desse que a gente está passando agora, a gente tem que tirar duas coisas. A primeira coisa é entender que a gente tem que estar parado sempre para o pior cenário. Então, não importa se a sua empresa
Lude, ela vai me olhar. Lude, faltou o som de novo. Vou voltar aqui. Faltou o som de novo. Calma aí. Sai daí, não. Gente, falha técnica de novo. Eu sou brasileira e não desisto nunca. Vamos lá. Continua. Sou brasileira e não desisto nunca. Vamos lá. Lude falando, nenhuma empresa está preparada para isso. Isso. A gente está preparada para isso. Então, pensar muito com criatividade, estar fora da casa. A gente tem que pensar muito com os profissionais que trabalham com a gente. As pessoas que trabalham com a gente são geniais. E assim, se você tem um negócio, independente do tamanho do negócio dele, converse com o seu time, converse com a sua equipe. Vai ouvir sugestões que você não pensou antes e que com certeza vai ajudar muito o apoio dos seus colaboradores nesse momento. E a terceira coisa que eu aprendi é refletir a nossa forma de ver o negócio, sabe? Se você ainda não fez isso, é muito importante que você revisite o seu plano de negócio, revisite o seu planejamento estratégico. Então, isso é as coisas que eu aprendi nesse país. A gente se reinventa nesse tempo, né? Eu me pego falando assim, gente, como que as coisas mudaram? A gente lê sobre vendas, eu vejo as empresas que tinham marketing assim, a gente vende tantos jogos de Páscoa por ano, vamos comprar. Hoje estão falando assim, não, gente, o preço também cai. Hoje eu estava vendo a Copenhague, um preço de 69, R$ 39,90. Então, assim, até eles estão tendo que se reinventar. Então, eu acho que, a minha opinião, eu não tenho uma empresa, mas eu acho que pequenas, médias e grandes empresas precisam agora pegar essa pandemia, pegar isso que aconteceu e se reinventar. Sabe? Igual o Fênix, sair das cinzas e mostrar que é possível sim a volta por cima. E principalmente, quando voltar à normalidade, não voltar explorando o brasileiro. Ah, não, vamos cobrar logo o dobro das coisas. Não é assim. A gente tem que ser uma pessoa consciente. Voltar com os preços como que estava, e você vai faturar e pedir a Deus para acontecer e vai fluir no tempo certo. Faz liquidação, faz promoção, que as amigas falam uma para outra. Quando vê a loja está cheia, você faturou o dobro do que você queria e o preço está menor. Sim, com certeza. Esse é um de pós-crise, né? No momento de crise, a gente sabe que tem muito desemprego e quanto mais aumenta o desemprego, mais aumenta o trabalho informal e o empreendedorismo. Então, é um movimento. E é uma super dica que super valiosa também, é que você, inclusive, repense a precificação do seu produto. Estude para ver qual é o segmento que você trabalha, ver de que maneira ele vai ser impactado no período pós-crise e, se necessário for, sim, estabeleça ações promocionais para atrair os seus clientes se você conseguir trazer um resultado melhor ou pelo menos estabilizar o faturamento da sua empresa no período pós-crise. Gostei, Gagal. Vou perguntar, porque eu também sou consumidora, né, gente? Vou perguntar aqui, né? Estou fazendo uma live com ela. Vocês da Galo, vocês já têm um plano de ação para quando tudo voltar ao normal? Já sentaram? Já... Com certeza, com certeza. A gente na Gal, a gente se reúne com todo o grupo, pelo menos uma vez por semana. A gente está sempre falando com todo mundo. Eu e a Geisa, né, que somos as responsáveis pela empresa, a gente se fala todos os dias. Então, assim... Gente, que ela fez manda sorvete para minha casa, Geisa. Pois é, a gente tem feito muito isso, então a gente já, inclusive, a gente fez todo um planejamento de estratégia de marketing
para esse período em que a gente está fechado. Então, de que maneira a gente vai continuar se comunicando com as nossas seguidoras, de que maneira a gente vai continuar trazendo conteúdo relevante para o engajamento do nosso Instagram não diminuir. E também as ações de retorno, né? O que a gente vai fazer no momento em que a gente reabrir, o nosso day one. O que a gente vai fazer? Então, se prepare que vem coisa boa por aí. Eu fiquei pensando, você tem a Gal Boutique, são três lojas, uma em Teresópolis, uma em Niterói e aqui no Norte Shopping. Tem a do sorvete da Geise, que eu não lembro o nome de cabeça. O nome, Lude, de cabeça, qual é? Na verdade, assim, eu e Geisa, nós somos donas da empresa, nós temos a Gal. Aí dentro aí existe a Gal principal, que é a Gal do Norte Shopping, a gente ainda vende produtos, tem trabalho de revenda e tudo mais. As lojas de Niterói e as lojas de Teresópolis, elas são franquias. Então, são pessoas que representam a nossa marca dentro das suas regiões e a gente fica responsável pela gestão de negócio dessas empresas. E tem a Gal Beauty, que é uma Gal voltada para beleza, dia da noiva, para cuidados de estética facial. E tem a Bom Demais, que também faz parte do grupo, que é da Geisa, que é uma açaiteria gourmet, inclusive maravilhosa. Visite. Dói. Hã? Gostosa que dói porque a gente engorda. A gente chega lá, a gente com um pote daquele, a gente engorda, gente. Isso aí, é quase que um merchan aqui. Então, visitem também os perfis aí, que com certeza vocês vão gostar. É uma coisa que eu quero perguntar para você, né? Que assim, a maioria das pessoas que me seguem, muitas pessoas ainda são muito tímidas para essas coisas. E a gente, aproveitando que a gente falou sobre micro, pequena e média empresa, eu quero que você conte para os nossos seguidores, antes da gente encerrar, como que nasceu a Gal. Porque eles vão entender que você tem propriedade em falar tudo que você tem, eu posso falar isso, porque eu já sei da história, que você começou do nada, você começou como uma pequena empresa e hoje em dia você é uma grande, eu considero uma grande empresa que já se expandiu. Então, Obrigada. assim, conta aí para os nossos seguidores a história, porque eles não sabem às vezes o que significa Gal, eles não sabem do que vocês surgiram, e vocês são um exemplo que uma pessoa sim pode sair de um emprego normal, pode ter uma pequena empresa e pode ter e virar uma grande empresa e os sonhos se realizam. Sim. A primeira coisa que eu falo é que todo empreendedor é maluco. Então, assim, se você encontra um empreendedor que não é louco, ele não é empreendedor, não tem sangue de empreendedor. Todo empreendedor, ele se arrisca, é maluco. E não sossega o facho nunca. Sempre tá inventando moda, tá sempre inventando alguma coisa para fazer. A Gal, ela começou da seguinte maneira. A Geisa, que é minha sócia, ela vendia lingerie. E, assim, na verdade, ela vem da área de educação física. Ela trabalhava em academia. E aí ela estava se preparando para casar, né? E assim, mais uma vez, como que os sonhos, eles movem tudo, né? Quando você tem um sonho bem definido, nada fica pequeno, nada fica grande para você. Tudo fica pequeno e você passa por cima daquilo ali. E aí ela tinha o sonho dela de casar e ter a festa e ter, né, toda aquela coisa toda. E ela começou a vender lingerie para aumentar a renda dela, para poder aumentar os fins ali lucrativos. E aí ela vendendo para lá, eu falei, eu, na verdade, trabalhava em escritório. Eu trabalhava na época na rede Espada e Sobrancelhas, que inclusive é um dos meus clientes. Eu sempre trabalhei, e atuava na área de gestão de negócios, de gestão de empresas, na área comercial. E aí na época, eu levei até para conter um grama, uma sacola de bolsas de coisas. E aí, quando chegou lá, eu vi absolutamente. Estou escutando. Não, parou de novo. Parou de novo. Para. A Lud vai acabar de contar a história dela. Gente,
A internet está super lotada, mas eu tô aqui, tô firme. Vamos terminar a história. E a Lud vai Bom, continuar a história dela até o fim. Vai, vamos lá. E aí eu falei, dá pra gente virar negócio, fazer uma coisa legal. Ela falou, tu acha? Eu falei, com certeza. E eu não sabia nada desse mercado. Começou a fazer pesquisa, começamos a visitar alguns locais, entender os gaps do mercado. E eu falei, Geis, eu acho que a gente consegue fazer uma proposta muito diferenciada para falar, assim, de intimidade, falar da sexualidade da mulher, mas sem banalizar a sexualidade. Não precisa, porque não é porque você está falando de intimidade, não é porque você está falando de sexo, que você tem que se falar de uma forma banal. Não, a gente tem que respeitar a essência feminina e falar disso respeitosamente, de uma forma engraçada. eu acho engraçado quando você contou pra mim e você falou assim, a Geisa pegava a sacola e saía vendendo calcinha e sutiã na empresa. Gente, eu morri de rir. Eu falei, imagina a garota numa academia com um saco de Papai Noel, chegando com aqui, gente, a gente vende calcinha e sutiã, vem aqui no intervalo assim, pra gente, ó, essa daqui combina com você. Eu imagino essa cena. Mas a cena era essa. Pra ter noção, a gente chegou a vender calcinha e sutiã na feira. Feira de fruta. No início. Gente, a gente do Instagram conheceu as meninas frutas novas. Geisa não tá online, mas a Geisa foi menina fruta. A Tati tá contando essa história toda, mas ela tá aqui na live. Então, e aí na época a gente começou a pesquisar e a gente falou, não, vamos pesquisar, a gente vai com calma, vamos fazer as coisas devagar. E eu falei, tá bom, vamos visitar uma sala para ver o que a gente acha. E assim, a gente visitou a sala, no dia seguinte a gente alugou a sala. E, tipo, quando viu, a gente já tinha tomado o primeiro passo. E aí a gente não tinha dinheiro. Com aluguel não, você falou assim, oh. Foi tipo muito no impulso. E aí a gente falou, cara, e agora? Como é que a gente vai montar a loja se a gente não tem dinheiro todo? E aí a gente pegou um cartão de crédito e passou no cartão de crédito. A gente passou 20 mil reais no cartão de crédito, que era o cartão da dona Elisa, que é a avó da minha sócia. E assim foi. Eu até falo um filme, o filme vai se chamar Geisa, Ludmilla e o cartão da dona Elisa, porque ele foi quem criou a Gal. Ele foi quem comprou os primeiros móveis da Gal. Maluca, porque você passa 20 mil no cartão de crédito para realizar o seu sonho. Mas vocês vão ver aonde essa história vai chegar. Aí a gente começou a fazer isso e vender, e aí a gente começou nossa primeira ideia era divulgar muito para as nossas amigas. Então a gente divulgava para as amigas, fazia evento gratuito, a gente dava muito evento gratuito, porque a gente estava começando. E aí eu falei, Geisa, se tem uma coisa que eu tenho certeza que vai fazer a gente crescer é qualidade. Se a gente fizer um bom trabalho, as pessoas que vierem aqui vão indicar a gente para outras pessoas que vão indicar e que vão indicar, e com isso a gente foi crescer. E dito e feito. A gente foi crescendo e a coisa foi tomando uma proporção muito além do que a gente esperava. E aí, com 2 anos, a gente conseguiu inaugurar a nossa segunda unidade. No nosso aniversário de 3 anos, a gente já tinha já tinha implantado mais 2 lojas e ainda tinha implantado a Gal Beauty. Então, assim, esse ano a gente faz 4 anos, né? Em 4 anos a gente tem 4 lojas. Então, pra gente é muito maravilhoso. A gente vê um negocinho que começou do nada e o negócio hoje, a empresa, uma loja, chegar a faturar quase 700 mil reais no ano. Então, pra gente é muito gratificante o passo de loucura que a gente deu lá atrás e o quanto que a gente conseguiu evoluir como empresária, como empreendedora, como pessoa, como mulher e como ser humano. Porque a gente acha que vende calcinha e sutiã, mas não, a gente vende autoestima. E quantos clientes da loja a gente lidar com isso todos os dias? Né? Você sabe, porque você conhece o nosso padrão de atendimento e a gente toma um cuidado gigantesco. Então, assim, o segredo do nosso negócio foi muita atenção no que a gente estava fazendo e se propondo a ser o melhor no que a gente fazia. E hoje eu falo com muita segurança de que a gente é um dos melhores na área, no segmento que a gente se propôs a fazer. Só para vocês entenderem, eu estava querendo dizer que eles tomam muito cuidado, é que assim,
No meu caso, eu queria um chá de lingerie que não tivesse nada muito erótico, nada disso. Então, assim, eles fazem pelo que a noivinha quer. Se a noivinha quer uma coisa mais apimentada, vai ser apimentado. Se é uma coisa mais reservada, vai ser reservado. Se você quer uma coisa mais média, ali no meio termo, vai ser também. Então, é uma empresa que ela é maleável. Ela respeita cada uma pessoa que chega lá, cada uma noivinha que chega lá. Ela não impõe, não tem que ser desse jeito. Eles não colocam nada para te escandalizar, então é tudo com muito respeito, entendeu? Então, assim, elas cresceram, isso prova que você hoje em dia, a Brenda aí falou que lançou uma empresa de, eu acho, quentinhas fitness. Ela está se inspirando na sua história, Lúcia. Então, Ah, assim, é muito interessante vocês saberem que uma pequena empresa, sim. Se você sonhou com uma pequena empresa, não desiste só porque teve quarentena e você teve que fechar. Não. Você pode virar uma empresa, sim. Vai passar por dificuldades que provavelmente ela não vai contar todas, mas passou. Tanto que teve que passar 20 mil no cartão para começar logo com essa pancada. Aí realizou o sonho dela e hoje em dia ganham bem, tem um realizado. Passam problemas como toda empresa, mas estão aí na luta, dando empregos. Hoje em dia tem pessoas influencers que também ajudam elas, fazendo fotos com lingeries, né? As noivinhas que fazem festa lá também ajudam elas. Então, o que eu quero dizer para vocês é não desistirem dos seus sonhos. A gente fala de... A Lud saiu, gente, deve ter dado erro para ela. Vamos voltar aqui. Quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de micro e pequena empresa, a gente pensa que os nossos sonhos vão parar. Mas o que eu quero deixar para vocês antes de terminar a live com a Lud, apesar de os problemas técnicos foi maravilhosa, o que acontece? A gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, porque se você sonha com aquilo, você é capaz de realizar. Várias pessoas conseguiram. A Gol foi um sonho de uma pessoa maluca que virou realidade, entendeu? Igual a sua quentinha pode vir bombar aí no mundo. O açaí da Geis também começou agora e já tem um grande público. Então, tudo. E caiu ela de novo. Gente, Ludi, fica aqui. É só você tentar e não desistir dos seus sonhos. Entendeu? Então, a história da Lud é um exemplo para todo mundo que está seguindo a gente, tanto ela como eu. Entendeu? Eu quero de novo pedir para os seguidores, segue a Lud aqui, tá, gente? Ela é uma ela é uma, eu acho que é grande empresária já, né, Lud? Saiu do micro, né? eu me esforço muito. Não digo que sou uma grande empresária, não, porque eu tenho grandes pessoas. Eu gostaria muito de chegar no nível dele, não só de falando de faturamento, mas de inteligência, inteligência emocional. Então, acho que eu ainda tenho uma caminhada aí pela frente de começar, mas a gente... Já está lá, já está quase ali. Então é isso, gente. Desculpa pelas as falhas técnicas, não foi culpa nossa, é culpa da internet. Mas a gente se esforçou para fazer o nosso melhor para vocês. A Lud passou todo o conteúdo que ela conhece para vocês, contou a história dela. E eu espero que as pessoas que estão aqui estão assistindo e as pessoas que vão assistir seja bem agregante esse conteúdo para vocês. Até se você não souber o que é micro, pequena e média empresa, vocês vão escutar, saber a diferença e vocês vão escutar no final uma história que vai inspirar vocês. E é isso. Obrigada pelo seu tempo. Você é linda. Obrigada a você, Dulce, pelo convite. Agradeço também todo mundo que está aqui na live, que, né, seus seguidores. Eu estou vendo que tem um monte de seguidor meu aqui também na live. Então, eu queria agradecer todo mundo. E acho que a grande mensagem final disso tudo é que, sim, vamos passar por problemas, vamos passar por dificuldades, mas o mais importante é a gente não desistir nunca dos nossos objetivos e do nosso sonho. Jamais. E eu agradeço você, Dulce, pelo convite. Você é uma fofa. Acompanha. Gente, falo para vocês que a Dulce é a cliente número 1 da Gal, tá? Ela acompanha a gente há
absolutamente tudo. Na verdade, ver os engajamentos, os comentários, a gente vê como o nosso trabalho das pessoas. Então, eu fico muito agradecida por isso. Então é da Lud, me sigam também, hein, gente? Para verem meus conteúdos. E vai ter mais live com a Lud em breve. A grande empresária. Aí, da próxima vez, eu vou chamar a Geisa para fazer junto. Isso vai ser. Mas vamos tentar. Aí a Geisa fala muito, eu falo muito, você fala muito. A live vai até 9. Tá bom, então. Tá combinado. Beijo, Lud. Um beijo, Obrigada pela participação, pelo seu tempo. E não liga, não, que essa internet é doida, mas a gente superou ela. Isso. Eu que peço desculpas aí pelas quedas, mas acho que deu pra gente absorver o máximo possível. Agradeço de verdade, tá? Beijo, Lud. Beijo, seguidores lindos. Tchau.